Antes de começar nosso vídeo, gostaria de agradecer aos trabalhos de tantos artistas, pintores, escultores, artesãos e até mesmo escritores, pois se não fossem por eles, não poderíamos ter uma forma tão pedagógica de registro em nossa consciência dos acontecimentos ocorridos no século I. Por outro lado, com o avanço da tecnologia e das ciências, notamos que, independente da destreza manual ou imaginária dos artistas, certas formas iconográficas diferem ou não em testemunhar a verdade histórica da crucificação de Jesus. Vamos conhecer 7 erros estampados em nossos crucifixos. O primeiro erro está no apoio dos pés de Jesus. Ora, se o intuito da crucificação era fazer o crucificado morrer com intenso sofrimento, onde a dor e o cansaço causam uma lenta asfixia, é óbvio que os pés não podem estar sobre um degrau ou um descanso. No lugar de um apoio, havia uma pequena elevação para que os pés pudessem ser pregados ao madeiro. O segundo erro se refere à cabeça de Nosso Senhor na crucificação. A cabeça recaída para um dos lados só seria possível se Jesus permanecesse vivo na cruz. Com os 2 braços estendidos, sem consciência, morto ou dormindo, o ser humano dependura sua cabeça para baixo. O terceiro erro, nós já comentamos em um vídeo sobre o sudário de Turim. Os pregos não foram cravados nas mãos de Jesus, pois as mesmas não sustentariam todo o peso do corpo, mas entre o rádio e o ilíaco, ou seja, próximo ao pulso. No sudário, vemos também o recolhimento do dedo anular, que reforça anatomicamente esta hipótese. O erro de número 4 está no comprimento da haste horizontal da cruz. Segundo historiadores, o ombro direito de Jesus foi deslocado para poder alcançar o local onde entraria o prego, nos levando a crer que o lado direito da cruz é maior que o esquerdo, característica também demonstrada no sudário de Turim, onde o braço direito de Jesus está maior em pelo menos 10 centímetros em relação ao esquerdo. Logo, a cruz não é perfeita. O lado direito da haste horizontal é maior que o lado esquerdo. Para caracterizar o quinto erro, precisamos relembrar parte da paixão de Jesus Cristo, onde o mesmo foi açoitado e flagelado durante a prisão e a Via Crucis. No caminho para o Calvário, caiu algumas vezes, e com todas estas informações, acredita-se que o corpo de Jesus estava extremamente sujo de lama, suor e sangue ao ser preso ao madeiro. Não era costume lavar ou banhar o corpo do apenado antes da crucificação. Contudo, podemos reparar em nossos crucifixos que Jesus, excetuando as chagas ou os estigmas, está completamente limpo, sem sangue, suor, poeira ou lama, o que não confere com a realidade. Tal erro, inclusive, é consertado no filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson. O penúltimo erro é, sem dúvida, o mais polêmico. Podemos reparar que em certos crucifixos, Jesus aparece de fralda de pano, de cueca, de saiote, o que realmente não confere com a realidade. Não era de praxe do povo judeu, povo grego ou do povo romano fazer uso destas peças íntimas, inventadas mais de 1000 anos depois. Sem mencionar que o objetivo da crucificação não era apenas o sofrimento e a morte do apenado, mas também envolvê-lo em humilhações. Com uma análise sincera dos fatos, costumes e da própria história, poderemos afirmar que Jesus foi crucificado nu. Por outro lado, a Igreja conserva uma certa moralidade. A Igreja não permite e caracteriza a nudez como um atentado ao pudor religioso, mesmo que seja uma nudez sem maldade e pura.
O último erro é o mais insustentável, pois é um erro de fato e de direito, um erro social e imoral, inaceitável até os dias atuais. É provavelmente o erro mais óbvio e o mais escandaloso de todos. Vamos contemplar por alguns segundos o crucifixo, silenciosamente. Qual seria o erro dele? Um erro natural, legal, histórico, social e religioso? Bem, o maior erro do crucifixo é a própria crucificação de Jesus, onde o inocente que pregava o bem, o amor, a bondade, a caridade, a igualdade por motivos meramente políticos, inseridos numa teocracia distorcida, o inocente e puro homem-deus foi humilhado e morto. Este acontecimento marcou o mundo em relação à pena de morte, e por isso muitos países pensam duas vezes antes de instituir tal pena em seus respectivos processos penais, pois um erro desta natureza e que caracteriza tal pena desestrutura qualquer sistema legal e social, não podendo voltar atrás para consertá-lo ou recompensá-lo, devido ao bem mais precioso ter sido nele perdido, a vida. Isso sem mencionar que o único julgamento justo é o de Deus, e não aquele efetuado pelos homens. A teologia da cruz nos faz refletir sobre o caminho que devemos seguir realmente. Jesus determina que para ser um discípulo dele, devemos tomar a nossa cruz, renunciarmos às nossas próprias vidas e segui-lo. É evidente que tais erros nas imagens de crucifixos não interferem praticamente nada quando meditamos a realidade do sofrimento e a posição correta no seguimento ao Mestre. Porém, quando analisamos tais erros, contemplamos toda a realidade da paixão, crucificação e morte de nosso Senhor. Uma realidade que para os judeus seria um escândalo, pois como poderia ser o Messias, que para eles deveria ser um libertador político, ser derrotado aparentemente na cruz, ensinando o amor que dá vida pelo irmão, o amor que ora pelo inimigo, uma realidade que para os gentios é uma verdadeira insanidade, pois para eles os deuses pagãos nada mais eram do que superlativos das emoções humanas. Seus ídolos exigiam adoração e servidão e jamais dariam a vida pelos seus fiéis. Eles, inclusive, exigiam sacrifícios humanos capitais. Ao contrário, Jesus é aquele que serve, aquele cujo alimento é fazer a vontade de seu Pai, aquele que chama seus súditos de irmãos, de amigos. E a linguagem da cruz, por sua vez, deve ser a linguagem de todo cristão. Para os eleitos, tal linguagem é força e sabedoria de Deus. É saber que, apesar de todo sofrimento, dor e morte, Deus não pode ser vencido por nenhuma dessas realidades. É ter a certeza de que, apesar de seguirmos o Senhor que sofre na cruz, apesar de completarmos na nossa carne o que faltou às tribulações de Cristo, que é exatamente a nossa adesão, mesmo na dor, apesar de precisarmos fazer a nossa parte, dizendo o nosso sim ao plano de redenção, ainda que seja com as contrariedades e obstáculos em nossas vidas, tudo isso irá desembocar na ressurreição. A morte não tem a última palavra e as lágrimas não são para sempre. No céu só há espaço para a felicidade plena e para a comunhão eterna com o Senhor. A cruz é necessária, mas não é para sempre, e o objetivo inevitável é a ressurreição plena. Como disse Jesus a Santa Faustina em uma visão particular, não existe caminho mais curto e seguro para a salvação do que o caminho da cruz. Confiemos mesmo na dor e seremos salvos, não por nossos méritos, mas por puro dom gratuito de Deus, que é nosso Pai. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal,
Fique com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.